A Festa Literária Internacional de Paraty, no Rio de Janeiro, chega ao fim amanhã. Considerada uma das maiores do país, a edição deste ano faz uma homenagem a Lima Barreto. O autor de clássicos como Clara dos Anjos e Triste Fim de Policarpo Quaresma também escreveu sobre temas atuais, debatidos até hoje. Foi um 13 de maio que nos deu de presente o menino Afonso Henriques de Lima Barreto. A mãe, uma professora. O pai, tipógrafo. Ambos negros. Viviam como muitos no pós-abolição. Primeiro, o entusiasmo com a liberdade e os novos tempos. Depois, a luta pela sobrevivência. O momento que ele exprime é o momento da Primeira República, uma república que nasceu prometendo muita igualdade social, mas acabou entregando muita exclusão social. O sítio do Carico, na Ilha do Governador, foi o lar do escritor entre 1890 e 1902. A casa, ainda preservada, foi descoberta pelo professor André Luiz. Ele fala muito bem desse período da vida dele. Ele, inclusive, chega a dizer que ele nunca foi tão feliz como ele foi feliz na Ilha do Governador. Lima Barreto se formou em Ciências e Letras. Aos 21 anos, passou a sustentar os 3 irmãos depois que o pai enlouqueceu. Nascia ali o projeto literário de um autor realista e militante. É o escritor que trata do Brasil com maior profundidade. Lê-se Machado de Assis para aprender português e lê-se Lima Barreto para aprender a ser brasileiro. Autor de uma extensa obra, foi derrotado 2 vezes em eleições da Academia Brasileira de Letras. Ele vai pensar o subúrbio, ele vai pensar as condições que essa população negra viveu, né, e foi alocada no pós-abolição. Em agosto de 1914, Lima Barreto veio parar aqui, nos corredores do Hospital Nacional de Alienados. Era a sua primeira internação. Entre as descrições da ficha de internação estão o diagnóstico, alcoolismo e a cor da pele, branca. Uma contradição na vida de um escritor negro que sempre lutou contra o racismo. Isso no pós-abolição e no Brasil já república, né, era algo que causava muito desconforto. Por ele ser uma voz crítica contra outros setores, contra os jornalistas que eram corruptos, contra os políticos que ele dizia que não pensavam no Brasil, ele vai, de alguma forma, cavando seu isolamento. Lima Barreto é considerado um dos maiores nomes da nossa literatura e, na maior parte das vezes, é visibilizado pelo personagem mais famoso, Policarpo Quaresma. Este Brasil ainda há de ser uma grande potência, seus canalhocratas! Policarpo Quaresma é o nosso Dom Quixote nacional, alguém que lutava pelo Brasil, que se desenganava. Todos os personagens podem ser Lima Barreto, mas ao mesmo tempo Lima Barreto se transformava em todos os seus personagens também. O ator Nando Cunha viveu no teatro O Jovem Escritor, na peça Lima Barreto ao Terceiro Dia. Cada linha que você escreve é carregada de tanta mágoa. Escuta aqui, o que o senhor quer? Eu quero saber o porquê. O ator se emociona ao entrar em contato com os originais de muitas obras do escritor que ficam na Biblioteca Nacional, no Rio. Ele transformou o meu estado como ator e como pessoa. A partir do momento que eu comecei a estudar ele, a viver ele, o tamanho dele era imensurável, assim como um artista, como um autor. Ele nos fala muito sobre esses novos protagonismos que nós estamos vendo no Brasil, esses novos lugares de fala. Vamos pensar o que era na virada do século, alguém se posicionar na primeira pessoa e reclamando a sua condição de homem negro e escritor negro nessa sociedade. Isso fez com que a escrita dele fosse absolutamente atual. Lima Barreto morreu em 1º de novembro de 1922. E não escrevia para as pessoas ficarem divagando, o cara escrevia para te acordar. Cada virada de página era um tapa na cara do tipo, acorda, querido.